E aí, tudo bom? Quarto episódio da série Como Morar na Holanda. E o tema de hoje é trabalho, carreira internacional. E para isso, é claro, eu convidei uma especialista, sim, uma brasileira gaúcha que mora na Holanda desde 2017 e é life coach, ou seja, ela é especialista em te ajudar nessa transição de carreira, essa transição de vida. Então, bora conversar com a Annelise, que ela tem muitas dicas, muitos conselhos para te ajudar nesse processo de mudança. Afinal de contas, mudar de país não é tão simples quanto parece, mas sim, é possível e a gente está aqui para te inspirar, para te ajudar. Anne, muito obrigada por topar esse convite, por estar aqui com a gente, dividindo toda a sua experiência. É muito importante ter alguém como você para nos orientar nessa hora de transição de carreira, porque é muito difícil, né? Mais que transição de carreira, a gente está falando realmente de uma transição de vida. Então, assim, para começar, porque eu tenho um monte de perguntinhas aqui que eu separei para você, eu quero saber, para alguém que sonha em trabalhar no exterior, por onde começar? Qual que é aí um passo a passo? Qual que é a sua orientação para tirar esse sonho do papel? Quando tu tá focando no mercado internacional, vou falar um pouquinho mais do mercado da Holanda, mas ainda assim do mercado internacional na Holanda, tu precisa ter um foco, tá? Porque não adianta tu ficar aplicando para tudo que é vaga, porque dali não vai sair resultado nenhum, né? Então, esse é um dos pontos principais, assim, que muitas vezes as pessoas erram e falham no processo de busca de emprego, de se inserir no mercado de trabalho. A falta de foco, de não saber para onde ir, muitas vezes é o que gera mais frustração. Então, definir, tá, para onde eu quero ir, para qual tipo de transição de carreira eu estou fazendo, né? Porque daí sim você vai conseguir, a partir da onde, qual que é o seu objetivo, você vai conseguir, tá? Então, eu vou precisar fazer esse curso, eu vou precisar investir nisso, investir naquilo, ou vou precisar desse tipo de suporte. Então, uma das coisas fundamentais para um bom começo é a questão do currículo, tá? Então, tu não se insere no mercado de trabalho se tu não tiver com um currículo bem estruturado, focado para o mercado, tá? Então, isso é uma das falhas também da grande maioria dos profissionais, porque muitas vezes seguir apenas o que o Google diz ou desenvolver um currículo através de um site que vai te gerar um PDF, muitas vezes, isso não é assim que funciona. Ter a consciência que nem sempre vai ser uma pessoa que vai estar olhando o currículo, e currículo coloridinho, cheio de coisas bonitinhas, isso não é o que realmente importa, né? Então, ter esse foco nesse sentido, olha, eu preciso ter uma base forte. Que é a base forte? É o currículo. Teu currículo é a tua base forte. Só que tu não vai conseguir desenvolver o teu currículo se tu não acreditar que tu tem aquela capacidade. Todo mercado internacional é solicitado a carta de apresentação, que é a cover letter, né? Então, o fato de ser solicitada não quer dizer que ela seja lida. Então, muitas vezes tu vai colocar a cover letter, mas é o procedimento padrão do mercado solicitar a cover letter. Uma das coisas que eu digo é, não gaste tanta energia com a cover letter, gaste bastante energia com o currículo. A cover letter vai ser uma apresentação, só que se o teu currículo não passar pelo sistema, se o teu currículo não for recrutado, ninguém sequer vai ler a tua cover letter. Então, o que é importante é que você crie um método de aplicação. Então, não faz sentido você gastar 3 horas desenvolvendo uma cover letter para uma vaga, que pode ser que o seu currículo não seja selecionado. Você precisa ter números de aplicação, e para cada aplicação você precisa customizar o seu currículo para aquela aplicação, porque a gente está falando aqui do mercado internacional, que não vai ser uma pessoa que vai ler o seu currículo por primeiro, vai ser um sistema. Então, o seu currículo precisa estar adaptado para esse mercado, para essa vaga. E a cover letter, ela vem em um segundo plano. A cover letter, o que é? Você vai estar fazendo uma apresentação, é uma abertura para que aquela pessoa leia o seu currículo. Depois que o seu currículo passar pelo sistema, vai ter uma pessoa que vai pegar, sim, o seu currículo, e pode ser que ela vai ler a sua carta de apresentação. E na sua carta de apresentação, você tem que ser atrativo o suficiente para que ela pense, ok, vou ler o currículo dessa pessoa, então. Né? E aí, nisso, você acha que é mais legal falar de você ou da sua profissão na carta de apresentação? Na verdade, é sempre profissional, tá? Não adianta você falar que tem paixões por dogs e coisas que você é apaixonado. E só pode falar se for uma paixão que esteja diretamente relacionada com aquela empresa ou com aquela vaga, tá? Tá falando de saúde, você vai dizer que você é apaixonado por healthcare, né? Entende? Então, tem que ter aquela conexão. Mas o que é importante que esteja no currículo é a conexão do seu eu profissional
com o job description, ou com o que aquela empresa é. Tem que ser aquele matchzinho. Entende? A empresa pede isso, pede uma pessoa otimista, automotivada. Eu sou essa pessoa, vou tentar utilizar essas palavras para fazer essa conexão. Isso é uma dica muito especial, né? Porque é isso, quando a gente quer fazer algum processo, a gente realmente tem que parar, e é um tempo que você se dedica, e para cada vaga a gente cria quase que uma persona nova, né? Então, se é uma empresa que está te pedindo um profissional otimista, tudo, então você adapta também a linguagem para aquele tipo de pessoa que ela quer, e assim vai. Isso, exatamente. Você apresentando lados da sua personalidade, do seu jeito de ser, né? Do seu eu profissional. Então, você certamente tem todos, mas dependendo da vaga, você vai evidenciar um ou vai evidenciar outro. E você acha que uma pessoa que nunca teve uma experiência internacional e agora, sei lá, por exemplo, se fosse eu tenho 34 anos. Se eu hoje, com 34 anos, se eu nunca tivesse tido uma experiência internacional, você acha que isso dificulta ou não? Para ser sincero, o que eu vejo, o fato de não ter tido nenhuma experiência internacional, o que afeta mais é na tua autoconfiança. Então, a partir do momento que tu não consegue se conectar com aquele valor que tu tem, de fato, é difícil tu passar esse valor adiante, é difícil tu dizer para o mercado que tu tem sim aquele valor, tá? Claro, se a gente for entrar, mas aquela empresa pede experiência no mercado internacional, no mercado europeu, de repente pode vir a ser uma barreira, mas se tu não acredita que tu é capaz de fazer aquilo dali, esse não acreditar acaba sendo o principal obstáculo de fato. Tá, legal. E falando de Holanda, quais sites você recomenda? Tem algum? Porque assim, tem o LinkedIn, que é, eu acho que universal, né? LinkedIn, ele é interessante porque praticamente todas as empresas estão ali, né? Então, acaba sendo sempre, porque o que é o LinkedIn? O LinkedIn, ele é um site de recrutamento, né? Então, apesar de nós, usuários, não estarmos pagando para o LinkedIn, as empresas, elas pagam para ter acesso aos nossos dados. Então, mas tem vários outros sites, tem o Glassdoor, até mesmo o Glassdoor tu consegue visualizar qual que é o salário que aquela vaga tá fornecendo, ou o que geralmente aquela empresa paga, né? Também tem várias agências de recrutamento. É interessante também fazer esse movimento de se conectar com recrutadores dentro do LinkedIn, dependendo tem o Indeed também, que tu pode... tem várias vagas, principalmente na área de tecnologia. Enfim, mas tem vários sites. Mas acaba que o LinkedIn acaba sendo onde sempre as empresas vão estar postando vagas ali. Mesmo que elas postem no Glassdoor, aquela mesma vaga vai estar no LinkedIn. Anne, e aproveitando, deixa eu te perguntar, tem alguma carreira, alguma profissão que você acha que aqui na Holanda tem as portas mais abertas ou não? É tudo meio que igual? Então, tem as profissões que realmente têm as portas mais abertas, muitas delas estão dentro da área de tecnologia, né? Que é quando o governo permite que essas empresas elas possam buscar fora o que elas não têm dentro do país. Então, que entra engenharia, entra a área de TI de fato, né, da parte de programadores e desenvolvedores, e tem várias outras também que se encaixariam dentro dessa abertura do mercado mesmo. O que eu sei que, dependendo do seu nível, até mesmo a área médica é um pouco aberta para a parte de pesquisa. Bacana. Então, assim, para quem pensa, tem o sonho em morar fora por visto de trabalho, a dica é sempre, então, olhar no site do governo quais são as profissões, quais são as high skills, né, que eles chamam, do país que você quer, porque cada país também vai variar conforme o momento que ele está, o profissional que eles estejam necessitando, né, que esteja em falta no mercado interno, é isso? Isso, exatamente. Seria o ideal fazer esse movimento mesmo. Tá, bacana. E você considera a Holanda um país receptivo para profissionais estrangeiros? Sim, na verdade, a Holanda está entre os principais países que são abertos, né? Então, que geralmente o inglês é a segunda língua. Não que seja super, hiper, mega fácil, né? Para muitos profissionais que já estão inseridos no mercado. Existe, sim, algumas barreiras, porque não é um país que fala só inglês, né? Então, o holandês é a língua principal, então as barreiras, elas vão existir.
Então, o inglês realmente é a segunda língua, mas a Holanda é, sim, de fato, um país muito receptivo para estrangeiros. E aí eu tenho uma dúvida, que a gente até meio que falou por cima, mas assim, só para deixar mais claro. Você acha que existe alguma idade certa para internacionalizar a sua carreira? É o Eu momento acredito certo. que tem uma idade certa, sabe? Eu acho que vai muito de como tu se sente preparado para fazer esse movimento. Então, dos teus objetivos de vida mesmo, né? Então, quando tu pensa em internacionalização, tu não pensa só que tu vai trabalhar nesse país, mas tu vai construir uma vida nesse país, né? Para tudo, o que você está aberto em modificar em si mesmo para fazer esse movimento. Então, vai muito mais da sua vontade do que do que o mercado diria, por exemplo. Claro que quanto mais tarde, mais difícil é, mas no sentido de você estar preparado para fazer esse movimento, porque quando tu fala em internacionalização de carreira, pode ser leve anos, né? Você tem que estar preparado para essa modificação de anos, você tem que, muitas vezes, estar preparado para dar um step back, para começar como uma posição menos que você era antes. Tem que ter isso em mente, o quanto que eu estou aberto para fazer essas mudanças. Tem pessoas que não vão estar abertas para isso, né? Porque é um movimento que desgasta. Sim, com Muitas vezes. certeza. E aí, pensando então nesse movimento, eu pensei em duas perguntinhas que eu queria muito que você ajudasse quem tem esse sonho. Primeiro que assim, qual dicas e conselhos para quem quer construir uma carreira no exterior? E depois eu queria que você falasse também, dentro desse processo, quais são, assim, alertas, coisas que você precisa se atentar para que você não tenha uma desilusão. Então, assim, olha, presta atenção nisso, porque se você não cuidar disso agora, no futuro vai ser uma dor de cabeça, você vai ficar chateado, vai querer voltar e não vai ser uma boa experiência. Eu acho que um bom começo é importante aquilo que nós falamos lá no começo, tá? Para onde você quer ir, tá? Qual é o seu objetivo nessa internacionalização? Para qual cargo você está? Qual é o seu objetivo? Ou você realmente está querendo fazer uma transição para uma área totalmente diferente que você atualmente trabalha? Então, tem que ter isso em mente. Outro ponto é inglês, né? Inglês é a base, precisa-se de inglês. É base para muitas e muitas, principalmente se você vai se inserir no mercado internacional na Holanda, né? Então, primeiro o inglês. Contudo, se o seu objetivo é se inserir no mercado holandês, onde se fala a língua holandesa, de fato, o holandês acaba sendo essencial, né? Então, realmente exige um movimento de estudar, parar para estudar e também fazer uma análise do que eu preciso para me reinserir dentro da minha área, o que eu preciso quais são as minhas possibilidades dentro desse mercado, né? Fazer uma análise mais racional mesmo, quais são os pontos, porque para cada mercado vai exigir determinadas habilidades, determinado curso, contatar várias pessoas dentro da área, então o LinkedIn é uma ótima ferramenta para fazer isso. Veja quem está inserido no mercado, contate com essa pessoa, pergunte como que ela fez, né? Pegue ela como referência, qual foi a caminhada que ela fez, que conselho ela te daria, porque ela já está lá, ela já passou por muitas coisas que você vai passar. Eu acho que um alerta seria se prepare para essa busca de emprego, entende? Não é uma busca fácil, exige preparação, indo apenas pelo que muitos sites dizem, não ajuda o suficiente, não é algo genérico, é algo seu, né? Então, a preparação, de fato, está no próprio ser, assim, entende, Rafa? Mas, para isso, tem a parte técnica também. Você tem que saber como se faz um currículo. Muitas vezes, aquilo que você vê na internet não é a forma com que se atua dentro do mercado. E tem muitas coisas, sabe, que até mesmo eu continuo aprendendo dentro da minha área, né? Então, aqui, para a região de Amsterdã, que é um mercado bastante internacional que nós temos, não é a mesma coisa que acontece numa cidadezinha menor. Então, tem várias coisas que você vai aprender durante a caminhada, mas estar aberto para esse aprendizado e ser humilde também, né? Humilde em, olha, eu não sei tudo, eu preciso de ajuda. Com quem eu posso buscar essa ajuda? Sim, isso é importante, né? Para a gente não ter uma desilusão, assim, entender pra que... não ter uma desilusão, exatamente. E por último, nessa parte mais de carreira, na parte de revalidação de diploma aqui na Holanda, eu sei que, eu acho que talvez a regra não seja igual para todos, mas só dá um norte para gente. Como é que é a revalidação de diploma aqui? É muito complicado?
Não é simples, é um pouco mais complicado, sim, mas um dos primeiros passos é ir no site da Nufic, né, verificar, ok, a minha profissão, ela realmente está entre as profissões protegidas, né, porque tem algumas profissões que são protegidas, mas, de uma forma geral, muitas profissões dentro de educação e também dentro de saúde, de repente, se você é nutricionista, farmacêutica, fisioterapeuta, várias profissões dessas, são regulamentadas ali. Para cada uma delas vai ter um caminho diferente, né? Primeiro, para fazer essa validação, precisa fazer uma equiparação de diploma também. O que falta para eu completar as horas que são exigidas nesse país, né? Então, realmente, a partir dali, acaba sendo muito específico de cada área. Tá. E, no geral, você, como profissional, para você validar seu diploma, que você tem que saber, tem que ter um nível básico de holandês ou não necessariamente? Tem que. Então, uma das coisas é a equiparação de diploma, que onde você vai saber, para mim ficar igual o diploma daqui é isso que eu preciso, mas para fazer todo o processo de validação, vai chegar um momento do processo de validação que vai começar a parte de provas em holandês. E você precisa atingir, se eu não me engano, não lembro se é B1 ou B2, eu acho que é B2 do nível de holandês para que você tenha o seu diploma validado, né? Então, acaba sendo essencial o holandês para o processo de validação. Bom, eu acho que para essa parte de profissional, assim, no geral, ficou muito bacana. E o que eu quero agora é dicas e conselhos pensando nas acompanhantes, porque o seu trabalho como coach, para essa parte que é específico para mulher, né, que é o seu público, eu, assim, brilhei os olhos quando eu vi o seu Instagram, inclusive, é muito legal e é muito importante, porque, assim, eu sei que você também não é só as acompanhantes que você cuida, né, e faz esse trabalho. Também são mulheres expatriadas que vêm por conta própria e também querem fazer essa transição de carreira. Mas, assim, pensando, por exemplo, em mim, ou então na maioria das minhas amigas, todas nós viemos como? O nosso marido veio trabalhando e a gente veio como acompanhante. E nesse caso, é mais recomeço ainda, porque, na verdade, eles vêm, é um zero, mas tem lá o plus que já está empregado. E muitas mulheres vêm zero total. Então, a gente não tem emprego, às vezes não sabe ainda se quer trabalhar no que trabalhava no Brasil. Então, assim, qual que é um conselho e dicas para essa recolocação no trabalho, assim, né? Como a gente tem que trabalhar nossa cabeça, trabalhar nosso coração para acalmar, porque é um começo difícil, né? É um começo difícil, eu acho que já é um ponto legal. É um começo difícil, eu estou aberto para esse começo difícil, né? E também no ponto foi uma decisão que eu tomei. Eu tomei essa decisão. Muitas vezes acaba sendo uma decisão de ambos, do parceiro e da parceira. Qual é a forma que a gente tem de ter uma experiência internacional? Tá, você trabalha nessa área? Tá, então você vai fazer esse movimento, você vai aplicar. Mas foi uma decisão nossa, foi uma decisão minha também fazer esse movimento, né? Graças a mim é que o porquê que nós viemos para fora, entende? Então, muitas vezes a mulher, de uma forma geral, ela que é a guia de tudo, muitas vezes. Ela que faz esse movimento da família, né? De ambos se construírem no exterior. Ela faz com que os sonhos se tornem realidade para ambos. Só que o que muitas vezes acontece, quando ela faz esse processo, muitas vezes ela não foca, tá aí, e como que vai ser para mim? Então, ter a consciência de que para mim não vai ser difícil já é um passo, ok? Não vai ser fácil, já é um passo, ok? Não vai ser tão fácil assim, eu estou aberta para essas dificuldades, eu estou aberta para esse recomeço, né? Se questionar o quanto que você está aberta para esse recomeçar. E em segundo momento, é uma oportunidade de você olhar para dentro e se questionar. Eu estava fazendo aquilo que eu realmente gostava no Brasil? Para onde que eu quero ir? O que que eu quero construir? Qual é o impacto que eu quero trazer no mundo? É a primeira vez que você está tendo uma oportunidade, muitas vezes, dessa. De forma geral, as mulheres que vêm com partner ou vêm por causa do partner, elas não precisam se preocupar com trabalhar de fato, né? Acaba sendo uma opção para elas. Ok, no que eu quero trabalhar? Eu posso estudar nesse momento, posso ressignificar minha carreira, para que caminho eu quero seguir a partir de agora, né? E ao mesmo tempo que isso é uma oportunidade, isso também acaba sendo um obstáculo, né? Porque pode ser que você já construiu tudo antes no passado e agora, nesse momento,
você vai ter que reconstruir tudo de novo, mas você não sabe no que você quer reconstruir, porque você não é a mesma pessoa que você era no passado. Você é uma outra mulher, você tem uma outra visão. E, na verdade, você nem gostava muito da faculdade que você fazia. Você fez porque era bonito na época. E agora você tem que decidir o que eu vou fazer. Vou estudar de novo? Ai, meu Deus, vou ter que estudar de novo uma faculdade, né? Mas pensar realmente, muitas vezes, com o coração. Qual que é o impacto que eu quero trazer? Porque você não está conseguindo apenas um trabalho, né? Você está construindo algo que é para a vida toda, teoricamente, né? Você quer seguir ali para a vida toda. Então, ter essa mentalidade, ok, se eu levar 3 anos estudando, ainda está tudo bem, porque eu vou fazer algo que eu gosto para o resto da vida, eu vou me construir novamente, né? Então, se você fica num lugar onde as coisas são muito difíceis, mas são 3 anos estudando, mas são tantos 5 anos fazendo tal coisa, você só vai se conectar com as coisas que não são tão positivas, né? As coisas negativas desse recomeço. Mas se você olhar por uma outra perspectiva, são 3 anos ou são 5 anos para que eu refaça a minha carreira e construa a vida que eu quero, com o que eu decidi, longe das crenças culturais e pressões da nossa sociedade, né? Que a nossa sociedade brasileira em si, ela tem muito disso, né? Realmente seguindo aquilo que faz sentido para mim, então faz sentido eu colocar essa força, essa energia nesse recomeço. Libertador no final, né? Exatamente, é libertador a partir do momento que você abraça essa tua nova vida, que é realmente uma nova vida. Eu não sei você, mas para mim, eu olho para minha vida no passado, parece que realmente uma vida passada, que tipo, olha, naquela vida que eu vivi, né, nessa encarnação de agora, porque é algo novo, é uma nova versão sua. Com certeza. Eu, assim, para mim, tudo que você falou faz muito sentido, porque também aconteceu comigo e eu realmente abracei isso. Eu enxergo como um presente da vida essa oportunidade de repente, você poder parar, porque no Brasil, quando a gente já está no mercado, a gente não pode parar. E, assim, curiosidade, das suas clientes, a maioria realmente muda a profissão? Ou você acha que a maioria mantém o que já fazia? Sempre tinha alguma coisa do que elas já eram antes, né? Então, elas acabaram seguindo uma coisa ou outra, ou um hobby, ou uma parte da profissão que elas já faziam antes. É interessante, porque no final, acho que essa pausa, né, na nossa vida faz com que a gente se analisa, no final realmente eu acho que o que a gente fez no Brasil sempre tem um quê da gente, só que aí a gente deixa aflorar a parte que a gente mais gosta da nossa personalidade e fala, ok, eu vou trabalhar com isso. Seja um hobby, ou seja, que nem eu sou formada em relações públicas. Então, no Brasil, eu sempre trabalhei relacionada à comunicação, mas eu era da área comercial. Ou seja, sempre falando, tagarela, apresentando, o que eu fiz? Eu continuo falando um monte, mas hoje eu falo sobre coisas que me chamam mais atenção, eu dou dicas, eu faço esse compartilhamento, que é o que eu gosto. Então, é o que você falou, no final a gente aproveita a bagagem que a gente já tinha, mas é uma virada de página tão grande que parece realmente que a gente começou, é um novo capítulo, mas é outro livro. E isso que você estava falando, Rafi, que tu pegou a parte que tu mais gostava da tua área, né? Então, claro que se tu olha lá para trás, quando tu começou a estudar, de repente isso das redes sociais nem era tão forte assim. Então, hoje o mercado ele está muito mais atualizado, entende? Então, tem profissões que a gente nem sequer imagina que existem. E é aí que muitas vezes as mulheres, elas se inserem no mercado de trabalho, numa área totalmente diferente, mas fazendo algo que elas já gostavam antes. Alguma habilidade que ela está trazendo para aquela área já era forte nela, certamente. Com certeza. Anne, amei o bate-papo de hoje. Inclusive, gente, se vocês quiserem deixar alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a Anne vai responder com a gente, né? Porque ela é a especialista do assunto, vai ter muito mais a agregar do que eu nesse caso. Então, pode deixar aqui que ela responde também. Anne, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo e eu tô sempre aberta pra gente bater papo, tá? Tá bom, brigadão, viu? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece o like, compartilha também com seus amigos, ajuda a gente a crescer, mais pessoas que sonham em morar no exterior, ter acesso a esse conteúdo. Semana que vem tem mais, é o último episódio dessa série. Um grande beijo e até o próximo vídeo.